Vamos ver se agora vai. Tô sentindo que agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai. Tô sentindo que vai. Vamos ver, vai dar certo. Tô sentindo que vai dar certo. Sentindo que, né? Ai, ai. Vamos ver. Vai dar. Agora vai rolar. Vai rolar. O áudio tá ruim? Ixi, o que isso aqui é? Oxe, continua ruim? Ainda tá ruim? Ainda tá ruim? Ixi, Maria. O que isso aqui é? Deixa eu segurar o celular aqui na minha mão. Que estranho. Nossa, ela tá quente. Eu vou tirar. Será? Mas não tem nada de diferente aqui. Sério? Ai! Como que eu desligo o áudio? Botão lateral de desligar o áudio? Assim? Rolou? Tá ruim ainda? Vixe Maria, eu já faço a live que é no meio da tarde, é para não enroscar a live de um monte de gente. Aí. Foi? Ainda tá ruim? Cara, tá de sacanagem. Ó, eu vou tentar chamar a Elisandra, sei lá, vai que melhora. Vamos ver. Vamos fazer um teste. Aí. Agora deu. Mas a minha voz continua ruim? Você tá me ouvindo, Elisandra? Eu estou ouvindo. Não, Mas tá agora ruim? tá. Não, tá normal para mim agora. Agora tá? E pra todo Tá. mundo? Tá ruim? Continua ruim? Gente, agora eu tô vendo mais de pertinho. A Elisandra tá toda produzida, gente. Não aguento essas minhas águias. Não aguento. Agora tá normal. Vai entender, gente. Às vezes pode ser meu celular, né? Sei lá, não sei. Tem dia que entra não tem áudio, tem dia que a voz tá ruim, mas vamos lá. Agora deu tudo certo. O Facebook não. O Vamos Instagram ouvir. acabou com a live bem na hora do estúdio, Elisandra. Pelo amor de Deus, você quase matou a gente do coração. Vamos lá. Então, aqui é a recepção, né? Então, não sei, tá dando para ver? Eu tô Tá. de frente. Essas poltronas são as poltronas que eu acabo colocando lá. Aqui tem alguns trabalhinhos que tá esperando pregar na parede. Eu preciso pintar. Eu deixo aqui um cantinho para a família ver, né? Para os produtos extras. Ali a mesa onde eu estava, né? Que é onde eu edito. Agora vamos lá, porque o pessoal quer ver. Não é grande aqui. Peraí. Esse daí é a parte de quando eles chegam, eles entram aí, para daí pro estúdio. É isso? Então, na verdade, assim, ó, essa recepção, como eu venho com eles dali da frente da oficina, não sei se você lembra quando você esteve aqui, a gente acaba tendo acesso ao estúdio por essa porta. Porque a Ah, tá. porta Já seria entra a porta direto no estúdio. principal. Porque a porta principal viria do lado que estão os cachorros, que é o lado que eu ainda não reformei. Então, eu ainda estou entrando pelo lado da oficina do meu marido. Então, na hora que eles chegam, daí a gente vem por fora e entra ali, né? Então, eu já vou mostrar ali fora, mas ali seria a recepção. E aí, aqui eu Então tenho. agora, quando eles chegam, já chegam direto aí no estúdio, né? Por essa porta aí.
acaba chegando aqui, eu acabo fazendo, eu vou mostrar ali fora, eu acabo concentrando as coisas mais ali, eu coloco a mãe para amamentar naquela sala, é mais confortável. Mas durante a sessão eu tenho duas poltronas iguais, aí uma das poltronas eu coloco aqui, mas só quando é newborn, porque ela ocupa um certo espaço. Então daí aqui, ó, eu tenho o varão, né, que eu uso para fixar os fundos, o mais alto e o mais baixo. Aí Aham. o puff, o softbox 90 por 90. Tem um outro menorzinho ali, de 60 por 60, um octa. Aqui eu tava gravando um videozinho sobre o que eu faço para poder fazer na minha mente a parte de circuito. Então, umas coisinhas aqui que eu tava ensaiando, tá vendo? Muito Aí bom. aqui tem um guarda-roupa que eu guardo os fundos e algumas mantas. Ah, melhor A parte. mala de quando eu ia para casa do cliente, ela ainda está aqui, porque se tiver uma necessidade, eu não vou me negar aí, eu vou, mas tem um adicional. Gente, acho que é onde os fotógrafos piram, né? De ficar vendo os acessórios. Aí aqui tem as coisinhas de cabelo, enfeitinho, bonequinho, e aí então o meu material de fotografia está aqui, porque eu estava usando, aquecedor, posicionadores. E aqui as gavetas com aquele monte de wrap. Eu coloco as gavetas por cores. Ai, mostra aí essa gaveta de novo, que não deu pra ver direito, não. Peraí, ó. Deixa eu ver. A azul, os neutros, É separado por cor, gente. os rosas, laranja. É porque ficou muito cheio numa só. Então eu separo por Melhor. cor aqui, ó. Aí aqui estão os neutros, os cinzas, e embaixo os azuisinhos e um pouquinho de amarelo e verde. E aqui ainda tem manta, as mantas tudo aqui, ó. Mais mantas, né? As Porque lá no mantas. guarda-roupa também tinha. E aqui também tem algumas mantas e uns fundos que eu não tenho usado muito. Aí tem um banheiro ali. Mas aí aqui, ó, deixa eu vindo aqui, deixa eu ver se dá para ver. Ó, ele não é grande, tá vendo? Ó, é 3,78 por 3,78. Ah, mas é um tamanho Daí, bom. Eu acho que quando eu tava no meu estúdio, o primeiro estúdio, eu acho que ele era até um pouquinho menor. A parte do estúdio, né? Eu acho que o meu era até um pouquinho mais estreito. É um tamanho bom. então, aí na hora que a gente coloca o softbox, coloca o puff, mais a mãe sentadinha ali com o pai, a gente começa a ficar um pouco limitado de espaço, né? E aí, como eu fotografo no final de semana, e um dia da semana só que eu consigo fotografar na parte da tarde, eu estou montando a parede de LED. Então, aqui é a parte externa, ó, tá? É aonde você tomou café comigo. A Mas parte tá externa, a gente diferente. Ah, não, tá ao contrário, tá ao contrário, tá ao ao contrário. Não. contrário. Então, lá é o que dá acesso da oficina. Então, quando vai ter sessão, o meu marido tira os carros e a gente entra por lá. Então, eu falo para o cliente: ó, você vai chegar pela oficina, parece estranho, mas tem a cobertura, você vai colocar seu carro embaixo da cobertura, vai ficar mais fresquinho para a hora que você for embora. Da onde você vai colocar o carro para entrar no estúdio, é coisa de 3 passos, você está dentro do meu estúdio. Então, eu tento agregar essa má impressão de falar que você vai entrar pela oficina falando o benefício de colocar o carro aqui embaixo, da área coberta, fresquinho. Então, eu dou uma outra conotação, porque realmente é esquisito. Nossa, eu vou levar um recém-nascido para entrar numa oficina. E a oficina não é uma oficina bagunçada, mas é estranho, né? E aí a gente entra por lá, né? Entra por ali, ó. E aí aqui já está no estúdio. Pela imagem, por causa de celular é lente grande angular, parece muito longe, mas não é. Da coisa de uns 6 passos está dentro da entrada. E aqui eu coloco lá, ó, coloco a rede, aí o pai que não quer ficar lá no calor, ele deita aqui na rede, dorme. Aí tem o balcãozinho aqui, eu monto uma mesinha de café aqui na entrada, e aí consegue ficar aqui. E aí as sessões acontecem aqui. O que eu estou fazendo? Eu quero fotografar agora a gestante à tarde, quando eu sair do serviço às 5, pegar a gestante nesse horário, porque ela também trabalha, então ela não vai conseguir fotografar durante a semana. Porque os domingos estão ficando muito comprometidos, e eu preciso do domingo para minha família. Então eu quero que o meu domingo volte a ficar livre. Então eu vou fazer a parede de LED, aqui, ó, já fiz a estrutura, tá vendo? Ó? Já mandei fazer a estrutura aqui.
Deixa eu ver, peraí, eu tô olhando de frente, né? Olha lá. Já fiz a estrutura, agora eu preciso comprar as lâmpadas para poder montar, para que eu consiga fotografar a gestante. Aí eu vou preparar esse espaço aqui para gestante, para não ficar Nossa, toda hora perfeito. entrando, Nossa, monta muito e bom, monta. né? E aí eu consigo atender gestante num horário durante a semana para poder folgar os meus domingos, que eu não faço newborn no domingo, muito esporadicamente, por ser uma sessão longa e eu quero estar com a minha família, né? Então eu procuro marcar newborn no sábado ou algum dia da semana, porque eu consigo fazer uma folga durante a semana. E deixar gestantes para o finalzinho da tarde, em vez de jogar domingo, igual eu tenho feito. Perfeito. Ô, Elisandra, uma curiosidade. Você falou que as pessoas, quando chegam aí, elas entram pela oficina e você avisa que vai chegar pela oficina. Curiosidade agora, já teve cross de cliente, por exemplo, que descobriu a oficina por causa do ensaio e passou a ser cliente do seu marido? Sim, teve, já. Já teve sim, de vir e falar, ah, o marido vai é oficina do quê? Aí eu falo, oficina mecânica e elétrica. Aí, quando o Jean tá lá, né, o acesso, daí às vezes eles conversam, ou então eu dou o cartãozinho e volto depois, já aconteceu sim. E também já Ah, aconteceu o que bacana. contrário, de clientes do meu marido acabarem chegando até mim, porque vem e ele comenta. Então já chegou sim. Ah, que legal, Ali, porque daí ele comenta, porque daí é o contrário. Quem tá na oficina o não sabe que tem contrário. estúdio, é Mas o contrário. é grande, tá vendo, ó, a área. E aqui cabe 6 carros. Então, se eu deixo livre, eles param o carro aqui, ó. Aonde é meu estúdio é onde eu morava antes, né? Então, eu morava exatamente onde é o meu estúdio. E agora eu moro aqui do lado. Então, a minha intenção no futuro, ó, é fazer a entrada A por entrada por aqui, que já ali. dá direto para a rua. Só que aqui eu tenho o problema que eu tenho que dar uma melhorada na aparência e o problema dos cachorros, né? Então eu preciso separar, porque o cliente não vai querer chegar com o cachorro dá medo, apesar de ser tudo filhotinho, pequeno, manso, mas eu quero melhorar para que a entrada seja aqui. Como isso ainda não é possível, isso daí não é o que está me limitando a fotografar newborn aqui, então eu contornei dessa forma. Entra por lá, mantém sempre limpinho quando tem as sessões. Agora a gente está sem fotografar 40 dias, eu não fiquei jogando água fora, né? Mas mantém sempre limpinho lá e vem de lá para cá. E aí eu entro com essa informação para eles. Ó, como para na rua, é muito quente, então coloca aqui na oficina mais fresquinho, já desce com o bebezinho. Se é inverno, eu falo, ó, já vai descer dentro do carro já direto para o estúdio. Então, eu falo as duas coisas, o calor e o ser direto para dentro do estúdio, entrando com o carro Perfeito. aqui. A gente tem que É. usar tudo a nosso favor, né? De certa forma. Já que a gente entrou nesse assunto, e já que a gente está de live nova, a gente pode conversar mais um pouquinho? Pode, pode. Vou colocar ali só para não ficar segurando, senão eu canso os braços. Peraí. Então, eu vou fazer uma pergunta, já que a gente entrou nessa parte de estúdio. Você já falou um pouquinho, mas eu acho que é interessante a gente conversar de novo. Quanto tempo você fotografou na casa do cliente? E como que foi a decisão? O porquê que você quis abrir o estúdio e como que foi essa decisão? Porque hoje você tem um home studio, né? Apesar de que a pessoa não entra na tua casa, mas está no mesmo terreno da tua casa, né? Ela é uma entrada, é, A minha casa é do lado e o meu quintal tem um portão que já sai dentro do terreno onde tem a oficina do meu marido. Então é do lado, a isso. comunicação é do lado. Então me conta, como que foi? O quanto tempo você ficou na casa do cliente e por que que você migrou para o estúdio e como que foi esse processo? Então, dentro de todas aquelas dificuldades que eu tinha, né, de fazer as fotos melhores, tinha coisas que acontecia quando eu ia para casa do cliente, que sempre eu chegava e eu tinha que solucionar aquele problema. Primeiro, o espaço. Você chega na casa do cliente, você nunca sabe que espaço você tem para fotografar. Então, eu levava um softbox de 90 por 90. Aí, às vezes, o espaço que tinha, ou entrava o puff, ou entrava eu, ou entrava assistente, ou entrava a luz. De repente, a gente tinha que colocar tudo isso no mesmo lugar, a gente não tinha espaço para ir para trás. Então, eu comecei a ficar um pouco atrapalhada. Daí, o que eu fiz primeiro? Bom, eu continuo tendo que fotografar na casa do cliente. Então, eu comprei um Octa de 60 por 60 menorzinho, né?
E aí eu levava esse menorzinho. Aí quando eu ia fazer foto com os pais, parei de fazer foto com os pais, porque uma luzinha de 60 por 60 ficava ruim as fotos com os pais. Quando a casa era bem clarinha que me permitia, eu inventava isso, mas eu nem mencionava mais. Se eu chegava numa casa que precisava de uma iluminação, a minha câmera não permitia subir muito o ISO. Então eu comecei a ter que analisar se era possível fazer a foto com os pais quando eu chegava no ambiente. Então eu resolvi o problema da luz. Aí depois tinha um problema do softbox muito grande. Aí comprei um softbox menor. Então cada sessão tinha uma dificuldade, daí eu sanava aquela dificuldade. Só que vai te cansando, né? Então você chega num determinado momento e fala, pô, agora eu tenho luz boa, softbox bom, aí a câmera não tá ajudando muito, porque eu não consigo um ISO alto. Aí você fala, você chega na casa do cliente, as paredes coloridas. Fala, poxa, o único lugar bom para fotografar a parede é laranja, reflete na foto, me dá muito trabalho na edição. Eu comecei a ficar um pouco chateada com essas coisas que iam acontecendo, sabe? Aí, mas só que assim, toda dificuldade eu tentava sanar. E eu nunca fui de ficar reclamando sobre essas coisas. Então eu não ficava assim, nossa, mas que saco. Nossa, tem que ir na casa do cliente. Não, eu sempre via como um aprendizado e tentava sanar. Só que esse tentar sanar, eu gastava dinheiro. Porque eu sempre estava comprando alguma coisa para melhorar. Só que quem vai me dizer que a próxima casa que eu vá, vai ter o mesmo problema? Eu nunca sabia, era um tiro no escuro. Então, às vezes, não tinha necessidade de tanto atendimento. E aí, eu estava com esse espaço aqui, né? Eu mudei para a casa do lado, esse espaço era um quarto de brinquedo das minhas filhas, né? E eu já fazia smash the cake aqui, pela higienização do bolo, aquela coisa de bolo no parque, aqueles negócios. Então, eu já estava fazendo porque eu tenho banheiro, tem chuveiro, a criança sai melada, entra no chuveiro e vai embora de banho tomar. Então, eu já fazia smash the cake aqui. Mas eu achava que newborn era um negócio muito refinado para entrar, porque na minha cabeça, entrar pela oficina era um problema, entendeu? Aí eu falei, nossa, mas vem fazer newborn, tem que entrar pela oficina. Isso para mim era... Não casava. Daí eu teve em dezembro de 2018, eu dei de presente para uma grande amiga que trabalha comigo, newborn, e eu queria ver como seria fazer aqui. Porque eu falei, a Ana Paula vai vir aqui, para ela não vai ter problema, ela vai poder entrar pela minha casa. Quando você veio até aqui, você entrou pela minha casa. Então, assim, pessoas muito próximas entram pela minha casa, né? Mas aí eu pedi para ela, Ana Paula, eu vou te dar a sessão, vou te dar a sessão da Heloísa, mas você vai ter que ir até a minha casa. E ela é de Cachoeira Paulista, 55 minutos para chegar aqui. Onde está a Canção Nova. Daí ela falou, não, mas eu vou. Eu falei, perfeito, só que eu quero que você venha e que você analise para mim o meu espaço, se você acha que eu consigo, se eu posso atender outras pessoas aqui. Então, ela me deu praticamente um relatório. A gente conversou, ela me relatou. Imagina, você pode fazer aqui. Mas ela também achava estranho a chegada até o estúdio. E De aí, entrar pela oficina. e aí, a sessão dela foi dia 7 de dezembro. Não, 13 de dezembro, que ela nasceu dia 2. E aí, quando você teve em dezembro do mesmo ano, você falou, por que você não está fotografando aqui? Eu falei, então, por isso, por isso, por isso. Não, deixa de bobeira. E aí eu falei, bom, eu tenho a experiência de uma mãe que veio até aqui, eu tenho o olhar de uma pessoa que veio até aqui, né, que foi o seu, e eu já tinha vontade de fotografar aqui, né? E eu falei, eu vou arriscar, eu vou começar a fazer aqui, não vou mais na casa do cliente, eu vou se for muito particularidade da pessoa, se ela quiser pagar minha ida até lá. E aí eu não parei mais, eu comecei a fazer aqui e aquilo, feito é melhor que perfeito. Então eu já tinha tudo o que eu precisava, eu só precisava da coragem de pegar esses problemas que eu pus na minha cabeça e administrá-los para não ser um problema. Então eu pensei, algumas pessoas vieram fazer sessões e entraram pela minha casa, porque estavam pessoas mais próximas. Mas eu também não queria, porque você tem que ficar com a preocupação de limpar e higienizar tudo aqui e mais a casa. Aí eu falei, não, então tem que ser por aqui. Não dá para ser pela lateral, que é onde vai ser a entrada principal, tem que ser pela oficina. Mas então vamos contornar o que eu posso colocar na minha mente como uma coisa benéfica para que não soe estranho. Falar para o cliente que ele vai entrar com o carro dentro da lateral da oficina mecânica e que ele vai estar direto dentro do estúdio. Se for calor, o carro vai estar na sombra, não vai estar quente, já sai direto do estúdio. Quando terminar, o carro está fresquinho.
Se for inverno, você vai sair de dentro do carro já direto no estúdio. O bebê não vai pegar friagem. Se estiver chovendo, direto dentro da cobertura, não vai pegar chuva. Então eu comecei a ver o lado bom de entrar com o carro aqui. E aí mudou dentro de mim essa má impressão de que ia entrar pela oficina. Né? E as pessoas, ninguém, todo mundo aceita muito tranquilamente. E vem ainda e fala, nossa, você tem um excelente espaço aqui, que legal. Né? Então, assim, ele ainda tem muito a melhorar na parte de estética. Só que não é coisas que me incomodam, porque o que eu tenho já é feito com muito carinho e já atende todas as necessidades. E não Né? é o que Então, agora tem impede, um né? capricho. Não é o que impede, não é o que Eu impede. lembro que quando eu Então, fui aí, se eu não me engano, eu fui entre Natal e Ano Novo, né? Eu acho que foi mais ou sim, menos isso. E dia você falou 28. assim: eu vou aproveitar que eu tô de férias e eu vou fotografar. E eu tenho o número 17 na cabeça. Eu não sei se você voltava de férias no dia 17 ou se você ia fazer 17 ensaios, mas eu tenho o número 17. É, Mas eu eu sei que voltei nesse de período você fotografou muito. Então, todos uhum. esses ensaios você acabou fazendo aí no estúdio já, né? Que foi em Eu janeiro. não, sim, eu não fiz mais nenhum ensaio fora. Fora eu só faço gestante externo. Então, as gestantes externo, porque eu gosto mais também do externo para gestante, eu acabo fazendo externo, mas também tenho feito bastante gestante interno agora. E aí Uhum. a dificuldade que eu estou tendo é com a luz, mas eu já estou preparando a parede de LED para eu ter um efeito de luz melhor, para poder atender essas que não querem externo, que querem o interno Você aqui tem também. alguma. Qual é a grande vantagem do estúdio para ir na casa do cliente? Ó, eu acho que o estar tudo aqui e você deixar tudo pronto o cliente chega, amamenta o bebê e você já começa, ele é menos cansativo. Depois vai embora e você vai juntando tudo isso e guardando tudo isso e vendo que tem que lavar com calma, sem a pressa de ter que colocar numa sacola, colocar dentro do carro e sair. Eu acho que esse é o fator, eu acho que ganha tempo, né? Porque assim, eu vou fotografar ou no sábado ou durante a semana, eu lavo tudo aqui, puxo essa água lá para dentro do banheiro, higienizo do meu jeito, monto tudo, fecho a porta, fecho aqui e aviso, ó, eu tenho sessão, eu vou chegar em cima da sessão. Então, eu tenho sessão, não quero ninguém lá, ninguém entra. Fica tudo fechadinho, entendeu? Aí eu abro, praticamente posso marcar a sessão às 2 horas, chegar 1h30 que tá tudo pronto. Então já tá lá exposto na casa do cliente. Eu teria que estar tudo dentro de uma mala, chegar, botar dentro do carro, chegar na casa do cliente, tirar. Nem sempre o espaço é o melhor. É lógico, quando você trabalha com um público que tem umas casas maiores, você sabe que você vai ter bastante espaço, mas se você trabalha com um público que as casas são menores ou são apartamentos, você não vai ter esse espaço. E isso é uma coisa que dificulta. É totalmente possível. Eu fiquei 4 anos fotografando na casa do cliente. E é Ficou possível, bastante. só que bastante tempo. E Só que qual que é a essas grande dificuldades que eu vantagem da tive, casa do cliente? Qual que é a grande vantagem de ir até a casa do cliente? eu só acho que é vantajoso só para o cliente. No meu ponto de vista, eu acho que o cliente é maravilhoso. Ele está lá te esperando, você chega, faz o ensaio, ele fica lá na comodidade do lar dele, vem embora. Se for o newborn propriamente dito, né? Agora, se você for fazer um lifestyle, aí é casa do cliente, porque É a daí é casa do o cliente. bebê no ambiente, né? Mas o newborn, para mim, na casa do cliente, somente se realmente for muito necessário. Eu prefiro que venha até aqui. Uhum, É cômodo, perfeito. é cômodo. Muito bom. Alguém quer fazer uma pergunta para Elisandra? Senão a gente vai finalizar, porque já deu um montão de hora. A Liz falou, carregar as coisas de lá para cá também desanima. Monta e desmonta tudo na casa do cliente também é um trabalho enorme. É verdade, né? A Marília perguntou, você fala para ele quanto tempo vai durar indo na casa dele? Então, é a mesma coisa de vindo aqui, né? Eu hoje, mesmo eu indo na casa do cliente, eu já tenho na minha cabeça todo o meu circuito montado. Então, eu já sei qual vai ser a sequência que eu vou fazer, né? Eu já sei o que eu vou usar. E se eu for na casa do cliente, vai ser menos ainda do que eu faria se fosse aqui, porque daí vai ser no máximo um ou dois produtos. Então, eu já tenho na minha mente, ó, vai ser essa trajetória. Eu vou pedir para amamentar quando eu estiver chegando, vou pegar, vou começar nesse próprio, vou passar para esse outro e vou colocar um bichinho, vou abrir, e se permitir, eu uso o puff. Então, não vai passar de 4 horas. Né? Então, na minha mente, vai ser sempre esse mesmo tempo. É no máximo 4 horas. E eu já aviso o cliente. Tudo depende do seu bebê.
Se o seu bebê for um bebê tranquilo, que permita que a gente manuseie a mãozinha, mexa com ele, e ele não fique estressado que eu tenho que fazer ele adormecer, se ele tiver dificuldade para dormir. Então, se ele for um bebê que vai ter mais trabalho para poder me dar a possibilidade de fazer a sessão, vai ser mais demorado. Porém, não vai passar de 4 horas. Eu monitoro, eu não deixo passar, porque é Você muito já fala cansativo. que não vai passar de 4 horas. Não vai passar. E outra, a quantidade de fotos que eu estou me propondo entregar para ele, eu não preciso ficar clicando demais. Né? Bem que eu tenho dedinho nervoso, né? Eu clico muito. Mas eu sei que o pouco que eu consegui fazer, eu tenho aquela quantidade de fotos, 10, 20 ou 30 fotos no máximo. Entendeu? Então eu tenho total consciência hoje que não preciso de muito tempo. A Ilana falou assim: eu tenho receio de montar aqui e o cliente não valorizar. Eu atendo na casa do cliente, mas é muito cansativo. Aqui aonde você diz, Ilana, aqui na minha casa ou montar um estúdio aqui na minha cidade e o cliente não valorizar? Porque eu acho que é muito do que a Elisandra falou, né? Quando ela tinha receio de fazer o estúdio na casa dela, porque ela achava que, tipo, cara, é muito estranho, né? Vai ter que entrar pela oficina. Ela via um problema nisso, e por isso que ela nunca fotografou ali. Quando ela mudou a forma de pensar sobre o estúdio, e eu não sei se vocês já me escutaram falar uma vez também, que eu sempre fotografei com luz natural. Com luz natural e na casa do cliente. Então eu falava primeiro que quais eram as vantagens de ir na casa do cliente. Quando eu mudei para o estúdio, mudei para a luz artificial, eu tive que mudar meu discurso. Só que daí, cara, mas se antes eu defendia na casa do cliente, por que agora eu defendo? Então tudo é plausibilidade. Só que a primeira pessoa que tem que valorizar a sua ideia é você. Então a Elisandra, ela teve que ela entender quais eram as vantagens e os benefícios de estar no estúdio dela e quais seriam os benefícios de ter que passar pela oficina, porque se ela não visse esse benefício, ela não ia conseguir chamar as pessoas para irem ali. Ela ia chamar e ela ia ficar sem graça, ela ia ficar toda cheia de sem jeito, a forma com que ela ia falar e expressar que ela não estava contente com aquilo. E muitas vezes ela pode passar até uma má impressão sobre a oficina, que no fundo também é o ganha-pão da família dela, né? Então, não. Tipo, aqui todo mundo trabalha, todo mundo é digno do que está fazendo. A oficina é super limpa, é super dedicada ali. O meu marido faz um bom trabalho. E ele só tem que passar por ali, não é algo ruim. Então, acho que a primeira transformação de valorização é dentro de você para depois você conseguir passar isso para o cliente. Porque ela só conseguiu trazer no momento que ela acreditou que entrar pela oficina não era um problema, né? E, Camille, até a gente cessou aqui as reformas que eu ia fazer para o estúdio, porque a gente vai reformar a casa que eu moro, que é do lado. Então, provavelmente, durante um tempo, eu vou ter que voltar a fotografar na casa do cliente. Hum. Entendeu? Por quê? Porque eu vou ter que pôr as coisas da minha casa aqui, né? Ou até mesmo vir morar aqui para que eu reforme lá, que eu faço o piso superior lá. Então, eu sei que se eu for hoje, que eu tiver que voltar hoje para casa do cliente, eu vou voltar. Eu não vejo problema nenhum. A gente tem que pensar assim: o que eu posso fazer hoje? Hoje, a minha realidade é fotografar no estúdio, mas amanhã a minha realidade pode ser fotografar na casa do cliente. Tá, então para eu na casa do cliente, para ir na casa do cliente e ser para mim muito menos sofrido, eu tenho que aceitar isso no meu coração. Eu tenho que aceitar isso dentro de mim, porque se eu for, Exato. sabe assim, puta, eu tenho que ir na casa do cliente, fica um fardo muito pesado. E aí a gente começa a sofrer por uma coisa que às vezes não precisa, não tem necessidade. Então, assim, eu tenho que ir na casa do cliente, eu vou levar o quê? Eu vou levar o mínimo possível. Então, se eu tiver tudo programado na minha cabeça, o que eu vou fazer, um planejamento, ó, eu vou levar na casa do cliente, mas se eu fosse voltar hoje na casa do cliente, eu ia juntar duas sessões. Eu ia juntar um lifestyle com o newborn. Eu ia propor isso para a família, de fazer a foto da mãe amamentando, de fazer o bebezinho no seu bercinho, de repente na cama dos pais, e eu ia levar daí um prop para fazer a tão sonhada foto da família dentro de um cestinho. Por quê? Para eu carregar o menos coisa possível, Exato. entendeu? Então, é um planejamento. Qual é a minha visão hoje? Para eu ir lá, não pode ser sofrido para mim, tem que ser de coração, entendeu? Não é um fardo ir na casa do cliente, é uma coisa muito possível.
Só que quando eu comecei, eu levava tudo que eu tinha dentro do meu carro. Chegava lá, eu usava um prop, dois propos no máximo, de repente tinha levado quatro prop. Eu tinha levado um monte de coisa, essa mala cheia, mais um monte de sacola. E volta cansada, né? De carregar tudo, Então, inclusive. exatamente. Então, é planejamento. Então, quem vai na casa do cliente, se planeje. Pensa, né? Eu vou chegar lá, eu vou levar esse cestinho, que eu vou colocar essa manta, vou usar esse wrap, mas se o bebê fizer cocô, eu tenho que ter um segundo ali, então você leva um extra que seja dentro da paleta de cor e tenta usar o ambiente, caso do cliente, a seu favor. Porque daí não pode ficar Exato, sofrido, tem que ter de coração, você tem que ir leve, exato, porque daí você vai leve, você faz um trabalho lindo, maravilhoso e volta leve. Então, quando eu exato. tiver que ir novamente, eu vou dessa forma, eu vou de coração aberto, enquanto no tempo que for necessário, entendeu? Mas vai ser muito Perfeito, planejamento, coisa que eu não tinha perfeito. antes, eu não tinha planejamento nenhum. A Marília fez uma pergunta aqui, ó. Os clientes reclamam de ir até você? Não, não reclamam. Nunca reclamaram. E tem cliente que vem de outra cidade, que é longe, mas vem. A Suênia perguntou assim, não é perguntou não, ela só falou, acho que a única vantagem da casa do cliente é não ter custos fixos com aluguel, principalmente para quem está começando. Suênia, não caia no engano Mas, de pensar que você pode cobrar mais barato para ir na casa do cliente. Na verdade, é bem oposto. Quando você vai na casa do cliente, você está fazendo um trabalho totalmente personalizado e ele é mais caro, porque você não tem o custo do teu aluguel, as coisas fixas, mas você tem o bem mais valioso, que é o seu tempo. Você tem o tempo de chegar até lá, o tempo de voltar, e você está fazendo algo personalizado do qual ele não precisa ter o trabalho. Pensa no médico, quando ele atende em casa. Hoje é mais difícil acontecer isso. Acho que hoje muito acontece com geriatra, né? Quanto custa o médico que vai na sua casa? Quanto custa o professor particular que vai na sua casa? Quanto custa a manicure que vai na sua casa? São sempre trabalhos que são mais caros, porque demanda o tempo da pessoa para ir até lá. Então, não caia no engano achando que de repente vai cobrar mais barato, então o custo é menor, coisa e tal. Porque se chegar num momento que você resolve que você vai abrir o estúdio, você vai ter esse custo. E daí você vai ter que subir o teu preço. E daí você vai ter um problema muito sério. Muito sério. Então, assim, tudo bem que o custo vai ser menor, mas toma cuidado com a sua precificação. E assim, não tem o custo do aluguel, né? Mas tem do carro, tem da gasolina, tem do seguro, tem, né? é, Deixa eu ver aqui. É... A Cris, entendo o sentimento da Liz. Fiz na casa do cliente por mais de 10 anos. Hoje tem estúdio, mas sinto falta de ir na casa dos clientes, mesmo com todo o trabalho que é. Olha só, sente falta, mas vai de vez em quando, Cris. Você pode ir de vez em quando, né? Quando sentir essa vontade, dependendo do cliente, até do que você está conversando com ele, o que você está propondo, você pode ir de vez em quando, né? Eu faço gestante e festa de um ano, sonho ter estúdio, mas não tenho os acessórios. Qual kit inicial seria melhor para começar? A gente pode fazer uma live falando sobre isso, porque eu acho que não é um negocinho que a gente vai falar assim, é isso e vai funcionar. A gente pode conversar mais sobre isso, até posso abrir uma outra live para a gente falar isso, não agora. Aí, deixa eu ver. A Eliana, ela falou, eu tenho receio de abrir na minha casa, né? E as pessoas não valorizarem. E foi o que a Elisandra fez, né? É na casa dela, de certa forma é na casa dela, né? Tanto que tem algumas pessoas que entravam pela casa dela. E eu acho que a valorização, ela tá dentro de você. Enquanto você enxergar que as pessoas não valorizavam, você tá certa. E daí, quando você passar a acreditar que elas vão te valorizar porque é na tua casa, você também vai estar certa. A primeira pessoa que precisa se convencer disso é você, porque tem uma frase, né, super famosa: se você acha que você vai conseguir, se você acha que você não vai conseguir, você tá certo de qualquer jeito. Porque o que manda na tua comunicação e na reação dos outros é o que você acredita e o que você vai comunicar. Então, enquanto você não ver vantagem em abrir na sua casa, não vai ter vantagem. Porque a única pessoa que vai conseguir ver a vantagem é você.
Mas, Elisandra, você quer falar alguma coisa em relação a isso? Do Eu receio acho de que abrir em casa? então, se for na casa, analisa realmente bem, né? Se você não vai confundir as coisas, não vai misturar tudo, né? A rotina do dia com o ambiente. Eu acho que tem que analisar muito bem, né? Porque tem vantagens, mas também tem desvantagens se for um home studio, né? Eu, apesar de ser grudado, é bem distinto. Lá eu não misturo com aqui. Tomar cuidado com isso, analisar direitinho. Eu acho que o fazer na casa do cliente não é ruim, se você tiver bem um planejamento bem legal, saber direitinho o que você está fazendo, como também fazer na sua casa, né? Tudo é questão de você pontuar e colocar mesmo os pós e os contras. Porque às vezes a gente pensa que ter o nosso espaço é muito melhor, né? A gente tem aí o exemplo da Roselaine, né? Então, que também fotografaram em casa. É questão do momento e ver que público que você está atendendo, aonde está a sua localização. Tem muitas coisas para levar em consideração para decidir se será ou não o melhor lugar. Mas tenho certeza que Exato. se você pensar em todos os fatores e analisar direitinho, você vai estar tomando a melhor decisão com sabedoria, né? E de dentro de você, né? Aceitando a sua realidade do momento, para não ficar pesado, não ficar um fardo pesado, né? Ó, Então, a Liz falou assim, Camis, acho que poderia fazer uma live sobre o que de fato é necessário para abrir um estúdio, mesmo que seja muito pessoal, dicas básicas. Boa, a gente pode fazer uma live sobre isso, mas eu quero fazer, em cima disso, eu vou fazer uma pergunta para Elisandra. Você já fotografava, ficou 4 anos na casa do cliente, então você já tinha as suas coisas. O que de fato mudou de investimentos mesmo, assim, de você sair da casa do cliente e ir para o estúdio? Porque eu acho que tem uma visão de abrir o estúdio que eu preciso comprar tudo novo para um estúdio, que eu preciso comprar o estúdio e não só alugar ou ter um espaço para o estúdio, né? Mas o que que teve de tudo que você já tinha, que você trabalhava na casa do cliente, o que que mudou do que você trabalhava na casa do cliente com o que você tem hoje no estúdio? Então, em relação ao espaço, realmente eu tive que pensar no conforto de quem vai estar aqui por 4 horas. Vamos pensar que vai durar 4 horas. Então, eu tive que pensar que é uma mãe que muitas vezes fez cesárea, na casa dela, ela está no conforto da cama, do sofá, do espaço que ela já preparou para aquele momento. Então, pensei como? Então, aqui eu tenho que ter uma poltrona confortável para minha gestante, né, ou para minha mãe, em pontos, ficar sentada confortável. Então, esse foi o primeiro investimento que, quando eu estava na casa do cliente, eu não precisei me preocupar. Aí foi onde eu comprei a poltrona, que eu ponho aqui na hora da sessão para newborn, eu ponho ela para lá, uma para a mãe, o pai fica numa cadeira comum, né? Até mesmo que se ele for dormir na rede, para mim é melhor, né? Só para menos tenso. E pensar no conforto da pessoa. Porque se você está na casa do cliente, você não precisa se preocupar com isso. Aqui você tem que preocupar porque não é um acompanhamento de 40 minutos, nós 4 horas. Então, isso é uma preocupação, né? Pensar que a mãe vai ficar um tempo muito grande aqui, então ela precisa de alguma coisa para ela quebrar aquele jejum dela, ela precisa ter água à disposição, um lanchinho. É um agrado, é um investimento, mas é necessário, ela não pode ficar muito tempo ali sem nada para ela comer. Ela vai lembrar que ela ficou em relação com fome, nossa, me deu uma fome, não, ela não pode ter essa sensação de ruim. Então, esses cuidados, esses mimos, foi um investimento necessário, pensar. Então, assim, ali no momento no estúdio, eu estou usando um guarda-roupa e uma cômoda que é das minhas filhas, são brancas, combina com espaço para bebê, mas eu já tenho aqui, eu nem mostrei, né, mas eu tenho aqui já pronto, ó. São os armários que eu guardo meu material tudo aqui, ó. Muito bom. Que foi um investimento, eu não gosto, eu tenho problema, eu sou asmática, né? Então eu tenho problema com poeira. Então aqui que eu mostrei lá na gravação, todos os meus rolinhos, a minha banheira, cestinho, alguns panos que não cabem lá. Então tudo isso tem que ir para lá. É uma coisa que eu tive que me preocupar. É um investimento, então você tem que pensar como você vai guardar.
Então, essa parte não dá para ser de qualquer jeito. Eu não posso empilhar tudo lá e deixar tudo exposto com aparência ruim. Tem que ficar com uma aparência aconchegante, tem que ser pelo menos prazeroso, né? Então, coisas que eu não me preocupava quando eu ia para casa do cliente. Eu punha tudo em caixas plásticas com trava, porque eu tenho um pouco de neura com poeira, para não empoeirar, né? E levava, passava um álcool, punha no carro e levava para casa do cliente. Aqui não, aqui eu me preocupo de ter essa estrutura de como guardar, aonde estão as coisas, o ambiente onde a pessoa vai ficar. Isso são cuidados que investimento que eu tive que fazer. Algumas coisas eu já tinha como guarda-roupa ali, que vai sair em breve, mas são coisas que a gente tem que se preocupar. Na casa do cliente, nada disso, né? Eu vou Verdade, porque já tá simplesmente. pronta, né? A casa dele tá lá, né? Deixa eu te perguntar, você passava fome quando você ia na casa do cliente? Já fiquei, sim, porque assim, eu, Elisandra, sou muito ansiosa. Então, por exemplo, hoje eu não sei quase nada, porque eu estava ansiosa com a live, que era 3 horas da tarde. Então, quando eu estou ansiosa, eu não sinto fome, mas quando eu estou lá executando o meu trabalho, de repente me dá fome. E já aconteceu, sim, de ir na casa do cliente. Muitas vezes eles oferecem para você um cafezinho, um lanchinho, às vezes até monta uma mesinha ali para você tomar um café, uma pessoa que te conhece um pouquinho mais. Só que às vezes você já está lá com tanto tempo que você não quer ser mais um Nem encontro preparar. presencial, você quer ir embora, você de repente pegou aqui na escola, então você junta as coisas e quer ir embora, toma água, né? E aí já cheguei a tomar uns cafés gostosos, mas também já cheguei a ficar com fome, sim. É muito tempo, minhas sessões eram muito longas, né? Hoje, Eu acho talvez que não. quando eu fui abrir o estúdio, eu acho que a primeira coisa que eu pensei foi isso. Porque eu já Um passei café. muita fome em ensaios. E muitas vezes porque nunca ninguém oferecia. E muitas vezes porque, cara, não, deixa eu terminar logo aqui, sabe? E daí a gente acaba não aceitando, porque entra aquilo ali. Só que daí quando entra no carro para voltar, você fala, meu Deus, por que que eu não peguei pelo menos um café, né? E daí era uma Assim, coisa que sempre ficava comigo. Meu Deus, eu sempre chegava em casa com muita fome. Várias vezes eu deixava a barrinha de cereal dentro do carro, alguma coisa assim, e comia. E daí eu pensei, nossa, eu preciso ter um frigobar e um micro-ondas no meu estúdio, com certeza. E daí eu comecei a oferecer em todos os meus ensaios. Eu não sei se vocês já viram aquela. É uma torta que tem, que é da Sadia, que é uma torta de frango, e tem uma que é de palmito, que você coloca, eu acho que 30 minutos no micro-ondas, é congelada. E daí, em todo ensaio, eu colocava aquela torta. A torta, e daí com suco, essas coisas no frigobar, porque eu falo, meu Deus do céu, eles não podem passar o que eu passava na casa dos clientes. Porque muitas vezes eu passava porque eu me colocava naquela situação porque eu não queria parar, só que eu estava trabalhando, né? Agora é o contrário, eles são meus clientes, eles não podem passar fome, eles não podem sentir essa essa angústia, né, da fome. Então, eu acho que para mim foi a primeira coisa. Eu preciso ter micro-ondas e frigobar no estúdio. Acho que foi a primeira coisa que eu comprei. eu fico A Liz preocupada perguntou, né, de. aceitar ou não, né, quando alguém oferece. Ô, Liz, eu acho super válido. Eu já almocei em casa de cliente, já almocei tipo 3 horas da tarde, né? Eu já almocei, já comi. Eu acho que é assim. O que que eu entendo? Algumas pessoas veem isso como um incômodo, porque, cara, tá vindo aqui para trabalhar, agora eu vou ter que fazer comida para aceitar, para aceitar não, para receber a pessoa que tá vindo trabalhar, coisa e tal. E é um momento delicado porque acabou de nascer. Só que tem muitas pessoas que fazem de muito bom grado como gratidão mesmo. E daí, assim, quando uma pessoa oferece alguma coisa como gratidão, ou porque está percebendo que você é uma pessoa que também está com fome, quando você nega, você está negando ela a permissão de fazer algo bom para você. Tá bom, pode ligar. Ele perguntando se pode ligar o micro-ondas. Então, eu acho que tudo é muito relativo. Eu já neguei várias vezes porque em vários momentos, cara, parece que na hora que eles vêm oferecer alguma coisa é onde o bebê dorme. Eu até quero, mas espera um pouquinho. Eu acho que não é ruim aceitar, não. Eu acho que se eles estão oferecendo, eu acho que, cara, se não tá atrapalhando o ensaio, também não dá para parar o ensaio.
Vamos lá sentar na mesa, vamos lá parar o ensaio, depois a gente retoma, depois a gente pega mais 4 horas de ensaio. Eu acho que também não, né? Vai muito do bom senso ali. Mas eu acho que não, para mim, pelo menos, não é ruim aceitar, não. É isso aí. Os clientes até oferecem, mas às vezes a ansiedade acaba que não nos permite. Marília, como você carregava os cestos? Eu tenho a caminha e não sei como levar de forma que agrade visualmente. A- às vezes na sacola é feio de se ver. Boa. Como é que você Então, fazia, Lisandra? eu acho. Eu tenho a caminha também. A caminha eu levava fora do jeito que ela vem mesmo assim. Eu levava ela dessa maneira e punha ela por cima da mala. Então, quando eu tirava a mala do carro, eu colocava, nunca colocava no chão, porque eu acho que isso já está higienizado, é para pôr no chão. Mas os próprios eu encaixava um dentro do outro. Quando a minha mãe fez para mim uns sacos de TNT, sacos grandes, onde eu colocava dentro para puxar a cordinha, então o que cabia dentro desses sacos grandes, eu colocava dentro desses sacos grandes. E levava Perfeito. sacolas grandes, vazias, para poder trazer tudo que tinha sido usado. Eu nem voltava para dentro da mala, eu punha dentro de uma sacola de plástica normal. Porque sacola, já lendo coisa de lixo, coisa usada, eu jogava ali dentro. Mas procura levar sempre embalado, para não ter contato. Se levar desembalado, não ter contato com o chão na hora que você está Nossa, tirando do carro. perfeito. Nunca pensei nisso. Muito bom. Sacos de TNT. Muito bom. E daí, aí faz aquela cordinha, você enfia dentro, puxa a cordinha e tudo Perfeito. padronizadinho. Quando o meu começou a ficar arrumadinho, eu resolvi não ir mais, mas porque foi aos pouquinhos. Mas se eu for voltar em algum momento hoje, vai ser tudo embaladinho, assim, porque eu acho que soa Perfeito. mal levar de qualquer Perfeito. jeito, fica feio, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Elisandra, estamos finalizando aqui mais 1 hora, você acredita? Meu Deus, se eu ligar mais uma live, a gente fica mais umas 2 horas. Muito bom. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito produtivo. Eu acho que muitas pessoas tiraram várias ideias. Você é sensacional, você é incrível. Eu tenho uma honra gigante de ter você como anjo, como águia. Quem é águia? Gente, aproveita da Elisandra, porque ela tem um coração imenso. Vai lá, conversa com ela, pede dica, tira todas as suas dúvidas com ela, porque ela tá lá para isso. Ela tem Uhum. essa alma boa dela, ajuda muito a gente. Então, quem é anjo não, quem é águia, aproveita. E depois eu vou colocar aqui nos meus stories o, ai meu Deus, o Instagram da Elisandra, para quem quiser conhecer o trabalho dela, um trabalho maravilhoso, quem quiser ver as fotos da bandeira, do capacete, tá tudo lá no perfil dela. Vocês vão adorar se inspirar no trabalho dela também, tá bom? Beijo, beijo. Muito obrigada, Elisandra. A gente se vê aí, quem Obrigada sabe, aí nas pela próximas oportunidade. lives. Sim, com certeza. Sempre que precisar, estamos aí para o que vier. Muito Sempre. obrigada, Precisar, só falar. Elisandra. Agradeço de coração, viu? Gratidão, muita gratidão por tudo. Beijo. Beijo. Opa, o que que eu fiz? Eu virei. Olha lá o Homem-Aranha. Como é que eu viro? Aí. Não sei nem como que eu virei a tela. É isso, gente. Beijo, beijo, beijo. A gente se vê amanhã às 11 horas aqui nesse mesmo Camis Canal. Beijo, beijo e até mais.